Fala, investidor. Hoje vamos trazer um vídeo falando um pouco mais sobre os dividendos que irão pagar agora no mês de outubro, tá certo? O melhor momento de você comprar uma ação que já vai pagar dividendo é o quê? É com antecedência, né? É se preparando antes da provável subida após o anúncio, tá bom? Como a gente comenta sempre em vários vídeos nossos. É melhor comprar boas ações a bons preços, tá certo? E vamos ver hoje no vídeo se alguma das ações citadas realmente estão em algum preço mais atrativo, tá bom? Hoje vamos falar de quatro ações que devem divulgar dividendos agora em outubro. Por que eu falei três ou quatro? Né? Porque uma das ações que a gente vai falar sobre ela, o dividendo dela já foi proposto, falta apenas ser confirmado em assembleia, tá bom? Adiantando o que a gente vai falar mais na frente do vídeo, eu estou falando sobre a Brasil Agro, tá certo? Que ela já informou que vai distribuir 1,56 mais ou menos de dividendos agora no próximo mês, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Arthur, faço parte do canal Liso da Bolsa, tá bom? Você que ainda não conhece nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, tá certo? A gente já está constando com mais de 150 vídeos, tá bom? A gente fala muito sobre ação, sobre fundo imobiliário. A gente realmente tem que colocar mais alguns vídeos sobre renda fixa que não tem muito no canal, porque a maioria nos perguntam sobre ação e ação e fundo imobiliário, né? Então a gente acaba gravando muito vídeo sobre eles, mas a gente está pecando mesmo de colocar mais alguns outros vídeos sobre renda fixas, principalmente nesse momento atual, né? Que alguns títulos do Tesouro, por exemplo, estava tendo negociado há pouco tempo o IPCA mais 6,7. O que normalmente isso lhe traz, né? Você tem a garantia daquela inflação oficial do governo e mais um ganho real de juro real de mais de 6,7%, né? É um ótimo ganho, tá bom? Mas vamos voltar para o vídeo de hoje. Como eu falei ainda, quem não conhece nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, envie para alguém que também tem a intenção de ingressar no mundo de investimentos ou que queira realmente se antecipar e comprar algum ativo com desconto, tá bom? O primeiro tipo que a gente vai falar hoje é sobre a Ryzen, Ryzen 4. A gente vai falar também sobre a Klabin e o Santander, o código SAMBRE4, tá certo? E como eu comentei há pouco antes, vamos também falar sobre o Brasil Agro, de código Agro 3. Pronto, vamos lá. Vamos começar pelo Brasil Agro, né? Aproveitar. Para quem ainda não sabe, tá bom? Ela já confirmou, como eu falei um pouco antes, que ela vai distribuir um dividendo de 1,56. Isso com a cotação atual dá um DI próximo de 6%, tá bom? Ela hoje, como a gente está vendo aqui no vídeo, ela está sendo cotada a 21, 25,56, 58. Tá com dividendo yield dos últimos 12 meses de 12,56. Lembrando, isso é dividendo passado. A cotação ou o dividendo proposto para esse exercício vai ser algo próximo de 6%, tá bom? Infelizmente não foi essa pancada como era antes, tá? E a cotação está em estabilidade, né? Tá com uma valorização de 0,2, ou seja, está realmente bem estável, tá bom? Vamos dar uma analisada no DI médio que ele pagou dos últimos anos, tá certo? Vamos pegar aqui no horizonte, ó, de 2015 até agora, ó, quase 9 anos. A média dele está em 7,7, tá certo? Como eu falei, infelizmente nesse pagamento atual, né, para quem é acionista da empresa, o dividendo deste momento vai ser um dividendo um pouco menor, tá bom? Algo próximo de R$ 6, tá certo? A empresa, como eu falei, ela sempre costuma informar seus dividendos no mês de outubro, tá bom? Por que que eu digo que ainda é provável? Porque dia 15 de outubro ela vai ter a sua assembleia, né? E neste momento é que ela deve confirmar a sua Datacom, que ainda está em aberto. Mas se a gente pegar pelo histórico dela, ó, pessoal, sempre é menos o que no mês de 2016, né? Que ela ainda também distribuiu um JCP. Sempre está sendo no mês de outubro, tá bom? Falando sobre ela, vamos ver como é que está a situação dela atual. Ó, o payout dela é bem variável, bem diferente. Mas por que que acontece isso? A Brasil Agro ela tem duas formas de trabalhar. Uma delas é com agro, né, com as commodities, com a soja, com o milho, com outros produtos do agro. E também com a venda de fazendas. O que que normalmente ela faz? Ela compra um local, compra uma fazenda, investe em melhoria, em maquinário, melhora a qualidade do solo, faz essa fazenda que, por exemplo, sei lá, custava 100 milhões,
eleva o patamar dela a ser 200 milhões, 250, 300, enfim. E vende ela com esse ganho de capital. E esse ganho de capital ela distribui para os seus acionistas. Como esse processo demora um pouco, então vai ser natural. Você vai passar um tempo com a Brasil Agro que não vai ter grandes lucros, mas quando ela faz essas vendas das suas fazendas, ela tem um lucro alto e acaba distribuindo para os seus acionistas, tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre a Raizen. RAIS 4, a certa de código, a RAIS 4 da Bolsa. Ela que infelizmente, devido a queimadas que teve no estado de São Paulo, teve alguns prejuízos, tá bom? Algumas das suas plantações realmente tiveram essa questão da queimada, tá certo? A gente vai ter que realmente aguardar o próximo resultado do próximo trimestre para termos uma noção real de quanto realmente foi o impacto na empresa, tá bom? A Ryzen 4, né, ela tem pouco tempo de mercado, pouco tempo de bolsa, então o questão do histórico dela, realmente muitos acabam não querendo investir na empresa, né, porque é uma empresa que não tem mais de 5 anos no mercado, mais de 10 anos no mercado, tá bom? Muitos investidores acabam evitando de entrar em empresas que não têm tanto tempo de mercado, tá certo? Mas vamos analisar a situação atual dela agora, bater aquela foto atual e vamos ver. Neste momento, ela está sendo cotada a 3,16, está com uma desvalorização de quase 5%, tá bom? E pagou um dividendo médio dos últimos 12 meses de 5,68. Ou seja, se você somar com o dividendo pago mais a desvalorização, a empresa está quase na estabilidade, tá bom? Para quem é um investidor realmente de médio e de longo prazo, ele quer que a empresa tanto tenha valorização quanto tenha um aumento de dividendos, tá bom? Mas vamos analisar, como eu falei, né, como é que ela estava no seu histórico. Se a gente pegar, como eu falei, a empresa é bem recente na bolsa, tá de questão de pagamento, começou a pagar em 2021. 2021, outubro. 2022, último dia de setembro. 2023 teve alguns pagamentos, dentre eles em outubro, então tudo nos leva a crer que agora no mês de outubro ela também fará o seu anúncio de distribuição de rendimentos, tá bom? Ou na forma de dividendo ou na forma de JCP. Como eu falei, a gente está olhando um pouquinho do resultado dela, tá? Como é uma empresa que está há pouco tempo na bolsa, a gente só tem o histórico dela de quase 4 anos, tá bom? Como a gente pode ver, realmente ela atingiu seu pico de receita líquida próximo do segundo trimestre de 22, deu uma queda até o ano passado, né? E agora meio que está na estabilidade. Um diferencial dela é porque ela acabou tendo alguns prejuízos nesse período, tá bom? Diferente desse último trimestre que ela teve um lucro de 1 bi, tá bom? Mas se a gente pegar o primeiro trimestre desse ano, ela teve um prejuízo de 878 milhões, tá bom? Então, quem for investir nela, pessoal, tenha um pouco mais de cuidado e entendam que ela tem uma oscilação muito grande, tá certo? Vamos falar agora sobre a Klabin. Klabin é uma das ações mais queridas do investidor que todos nós conhecemos, né? Que é o maior investidor pessoa física da bolsa, tá bom? Mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre detalhe por que ele investe tanto nela, tá certo? Mas vamos falar aqui, a situação atual dela está sendo cotada a 4,20. Nos últimos 12 meses ela teve uma valorização de 3%, tá bom? E pagou um dividendo de próximo de 6%. Ou seja, se somarmos o dividendo pago mais a valorização, quem investiu na Klabin teve um retorno de pelo menos 8%, tá bom? Mas se a gente pegar um histórico um pouco mais antigo da empresa, analisarmos ela há quase 5 anos, se você tiver pegue nesse fundo, vamos dizer assim, a R$ 2, olha quanto ela já subiu, tá certo, pessoal? Já subiu mais de 100%, tá bom? Em 4 anos. Mas por que isso também? A Klabin é uma empresa que é muito improvável de ser replicada, tá bom? Ela tem mais de 100 anos de existência. O seu foco, tanto papel cartão quanto celulose, são empresas que estão muito interligadas com o setor de alimentos, com o setor de construção. Então, isso é algo que depende de investimento muito alto, tá bom? Por isso que vocês vão ver que é normal a Klabin dar uma disparada e quando ela informa que vai fazer um outro investimento, ela dá uma queda na cotação. Mas por quê? Porque para fazer esse investimento, ela precisa de tirar esse dinheiro do caixa ou precisa se endividar, tá bom? E alguns investidores não gostam muito dela, principalmente para essa questão do seu dividendo pago, tá bom? Quem é investidor de Klabin tem que lembrar,
Klabin não é aquela vaca leiteira, não é aquela empresa que paga muito dividendo, tá certo? Olha aqui, vamos pegar aqui o histórico dela. De 2011 para cá, ó, ela pagou 2, nas mínimas aqui, próximo de 2%, pagou 7,3%, quase não pagou nada, e aqui pagou 7,5%. Ou seja, a sua média não chega a ser 4%, tá bom? Infelizmente, como a gente falou, ela é uma empresa que não é aquela grande pagadora de dividendo, tá certo? Mas como a gente viu, em questão de longo prazo, médio e longo prazo, ela é uma empresa que consegue ter um crescimento muito bom, além de continuar pagando dividendos, tá certo? Mas vamos lá pegar o histórico dela para a gente ter uma certeza maior dos últimos anos, né? Vamos pegar aqui, ó, em 2022 teve data com em outubro, 2023 data com em outubro, 2021 data com em outubro, 2020 ela só pagou em fevereiro, que foi aquele ano que a gente já mostrou que ela pagou realmente muito pouco, tá certo? Mas se tudo manter na normalidade, ela deve pagar agora, entre outubro e novembro, o seu próximo dividendo. Lembrando, Klabin normalmente é uma empresa que paga trimestral, tá certo? Então, você que quiser investir nessa empresa, já se organize, porque ela vai pagar 4 vezes no ano, tá bom? Klabin é uma ótima empresa por isso, porque você consegue ter uma noção e consegue ter aquele fluxo de dividendos sempre caindo na conta, tá bom? Vamos analisar um pouco como é que está a questão do resultado dela, como a gente falou, tá? Ela é uma empresa que em 2014 tinha uma receita líquida de próximo de 5 bilhões. De 2014 passou para 20, ou seja, multiplicou quase mais de 4 vezes, né, em questão de 8 anos, a sua receita líquida e naturalmente o seu lucro subiu muito, né? 2023 ela deu uma queda, ó, caiu de 20 no 2022 para 2023, um 18 bi de lucro, né? E agora quando a gente pega nos outros 18 meses, realmente ela está quase que na estabilidade comparado com 2023, tá bom? É uma empresa que, se você analisar essa relação de lucro vezes cotação, ela realmente está com uma possibilidade de dar uma queda da sua cotação. Por que isso? Normalmente o mercado, o lucro segue cotação, tá, pessoal? Você nunca vai ver durante um grande tempo uma ação com lucro muito alto e essa cotação muito baixa. Normalmente as duas se encontram, tá bom? Se fala isso daqui, a boca do jacaré, tá vendo? No grande período, ó, quando um se distancia do outro, ele volta a se cruzar. Se distanciou, volta a se cruzar. E assim vai durante um bom tempo, tá bom? É tanto que o mercado está cotando ela a R$ 4. Se fosse baseado pelo lucro atual, era para ser cotada a próximo de R$ 3, tá bom? 3,20, 3,50, tá certo? Mas vamos ver no próximo resultado para ver se ela vai dar uma melhorada ou não, tá bom? A última empresa que a gente vai falar no vídeo de hoje é o Banco Santander, tá bom? De código de SAMB4, tá certo? Santander está com uma valorização de mais de 13%, tá bom? Nos últimos 12 meses. E está pagando dividendo acima de 5%, tá certo? Se a gente considerar o dividendo pago mais a valorização da cota, quem investiu em Santander há 12 meses atrás teve um ganho, uma valorização total de quase 19%, tá bom? Obviamente um ótimo retorno, uma boa situação, tá certo? Como a gente pode ver, ela teve algumas valorizações, algumas variações, perdão, uma oscilação normal. O problema, como a gente falou lá no começo do vídeo, comprar boas empresas a bons preços, melhor situação. Santander bateu 16,70 há 20 dias atrás. Já caiu para a situação atual quase 10%, tá bom? Por isso que tenham cuidado, tá certo? Você está numa empresa que ela está só subindo, só subindo, só subindo a cotação e você acabou não entrando nela, tenha paciência. Não entre, não seja comprador de topo e nem vendedor de fundo, tá bom? Que você vai acabar perdendo dinheiro no mercado. Espere, tenha calma, procure outras situações, outras oportunidades, tá certo? Mas não arrisque o seu dinheiro, tá bom? Isso que a gente sempre fala muito, tá certo? Como eu comentei, ela está com uma valorização muito boa. Vamos ver aqui o histórico dela de dividendo pago. Isso daqui, ó, realmente ele está todo misturado, né? Infelizmente teve essa situação aqui que não ajudou muito, tá bom? Mas se a gente pegar aqui na média, de 2015 para cá, ó, é 7,5, 4,8, 4, 5,8, 4, 5, 9 aqui, um pouco diferente. Mas na média, ó, pessoal, tá pagando próximo de 5 a 7%, tá bom? É uma média aceitável porque
nesse momento, porque ele está pagando tanto dividendo quanto esses rendimentos, né? E está numa crescente da sua cotação, tá bom? Lembrando, quem pegou lá em 2020 ela R$ 9,00 e carregou até agora 16, teve 74% de valorização, mais os dividendos pagos no período. Só que infelizmente quem comprou lá no topo, ó, 2021 a R$ 19,00, tá marcando perda de mais de 20%, tá? Como eu falei, não comprem no topo, tenham paciência e analise outras oportunidades, tá bom? Santander é uma ação que ela paga periodicamente, como a gente pode ver, ó, 2022 pagou em outubro, 2022 Datacom, perdão, teve no comecinho de novembro, mas é uma empresa, como a gente pode ver, que ela paga trimestral, tá bom? Pagou em janeiro, pagou em abril, pagou em julho e tudo leva a crer que agora em outubro teremos uma outra Datacom dela, tá bom? Lembrando, tanto o Santander quanto o Klabin, que a gente falou agora há pouco, são duas empresas que são de pagamentos trimestrais, tá bom? Normalmente ela dá para divulgar seu resultado do trimestre, ela já informa algum rendimento, tá certo? Vamos ver a situação do Santander em questão de lucro. Ó, a situação já é um pouco melhor, né? Comparado com as outras que a gente viu até agora, ó. Ele saiu de 2014 para uma receita de próximo de 58 bi, saltou para 128. Um crescimento, ó, pessoal, de quase 100%, mais de 100% da sua receita, tá bom? Como a gente pode ver, ó, deu um crescimento muito grande da sua receita e o lucro normalmente a acompanhou, tá bom? Vamos ver como é que está a situação atual. O cenário de lucro versus cotação é algo muito próximo da Klabin, ó. Pelo lucro da empresa, era para ser cotada a R$ 18,00, tá bom? Porém, a cotação está sendo cotada a 15. O que que significa? O mercado está dando um desconto para essa ação. Pelo lucro atual, ela poderia estar sendo cotada a R$ 18,00 e ela está cotada apenas como 15. Ela está com uma diferença muito grande. Digamos que se nesse próximo resultado trimestral ela acompanha esse crescimento, a ação tende a subir mais, tá bom? Como eu falei há pouco, né? Cotação segue o lucro. Se a cotação está abaixo do lucro, como é o nosso caso aqui atual, é bem provável que a cotação dê aquela subida de novo e se aproxime do lucro, tá bom? Tá vendo aqui a diferença? A Klabin, o lucro dela tá próximo de 3 e o mercado tá pagando acima. O Santander é o inverso. O lucro dela era para ser cotado a 18, mas o mercado tá pagando apenas 15, tá bom? Então cada um analise como você acha melhor seu dinheiro, tá certo? Se é o mais arriscado, se é menos arriscado. Ainda tem um detalhe muito importante sobre Santander, tá certo? A gente lembra que ela é uma empresa internacional, tá? A matriz dela é na Europa, tá bom? Então por que ela é uma empresa que paga tanto dividendo, teve tantos anúncios constantemente? Porque o seu controlador, ele necessita desse recebimento, tá bom? Então, uma das questões que agrada, uma das vantagens do Santander realmente é essa, tá certo? Ela envia os rendimentos, os dividendos, os proventos pagos para os seus controladores, tá bom? Que são detentores que eles têm boa parte das ações da empresa, tá certo? Então, pessoal, basicamente o que eu tinha falado nesse vídeo de hoje era isso, tá bom? Lembrando que a gente já tem a Agro 3, que já está confirmado seu dividendo para agora na Datacom, a assembleia, perdão, dela agora dia 15 de outubro, se eu não me engano a data, para confirmar qual é o seu Datacom. Klabin e Santander divulgam normalmente próximo quando entregam o seu resultado, tá certo? E a Raiz, como eu falei, a Raiz é uma empresa que é um pouco mais recente no mercado, mas se manter o seu histórico, agora em outubro ela também vai divulgar seus dividendos e seus rendimentos, tá bom? Para finalizar, se inscreva no nosso canal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir nosso vídeo, tá bom? Ajuda muito, estimula muito a continuar criando conteúdo para todos, senhores e senhoras. E uma boa semana a todos e até breve.